Glória a Deus. Acho que tá certo. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Quarta-feira, 20h30, horário de Brasília. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Boa noite, William. Tudo bem? Cumprimento, né? Na santa paz do Senhor. Priscila, boa noite também. É uma honra poder estar aqui junto com vocês. Babi, Patrícia, boa noite. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, né? Junto comigo, louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor, né? Em mais uma oportunidade da qual Ele nos concede, né? A graça de poder abrir os nossos olhos, né? Encher o nosso pulmão com o fôlego da vida dada por Ele, pela misericórdia dEle. E a gente está aqui, né? Firme, forte, aprendendo a cada dia, né? Eu creio que esses encontros, né? Não só para mim, mas para todos vocês também são encontros realmente que nos engrandecem, né? O propósito de estarmos aqui sempre reunidos, né? Na quarta-feira, conforme Deus permitiu, né, que eu tivesse esse tempo aqui e estar junto com os irmãos, é para que a gente pudesse parar um momento, né, para refletir, para poder analisar, estudar, né, diversos temas mediante, né, com base na palavra do Senhor, porque bem sabemos que a própria Bíblia, né, Deus ali no livro de Oséias, né, através do profeta menor Oséias, o profeta fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. Né? Então é justamente isso que Deus não se agrada, né? Deus não tem o prazer, né, de ver os seus filhos prostrados, pelo contrário, né? Toda a criação ela foi feita pelas obras, né, pela palavra dele, pelo poder da palavra do Senhor, né? E nós, né, em especial, fomos criados, né, fomos desenvolvidos e moldados pelas suas próprias mãos, né, pelas mãos do Senhor. E isso é um privilégio, né? Só o fato de sabermos que Deus ele teve um cuidado tão grande, né, de nos moldar, né, de colocar cada órgão no seu devido lugar, né, com a sua perfeição, nos dando esse fôlego de vida, né, para que possamos acordar todos os dias, e entregou tudo isso para nós como herança, né? Então isso já é motivo de grande gratidão, né? Muito obrigada mesmo a todos vocês que estão aqui conosco, e hoje nós vamos estudar mais um tema da qual Deus havia colocado no meu coração, e como eu disse para vocês, todos esses temas são à luz da palavra do Senhor, né? Falamos sobre a cura da alma, e eu creio que semana após semana, né, dia após dia, nós temos a força necessária para continuar mais um passo de cada vez, um dia de cada vez, rumo ao nosso propósito, para que a gente venha descobrir verdadeiramente, né, como eu disse para vocês nesse projeto Desperta e Haja, né, ou seja, para que eu, né, venha despertar, né, despertar a existência de Cristo em mim, para que Cristo viva em mim, e Cristo vivendo em mim, todas as portas se abrirão, porque eu me deixo ser moldada, né, eu me deixo ser tratada, eu me deixo ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, né, e o resultado de toda transformação é uma cura, né, a cura da alma. E é justamente, né, este é o propósito de nos reunirmos toda quarta-feira, para que possamos ter essa oportunidade de ter a nossa alma curada, a nossa alma transformada, né, esses encontros, essas meditações na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela vai entrando dentro de nós, né, e ela vai trazendo vida, ela vai trazendo existência, aquilo que não existe. Nós vamos aprendendo cada vez mais com a palavra do Senhor, com o estudo da palavra do Senhor, que é possível sim sermos transformados, sermos libertos, a nossa família ser totalmente restaurada, né, alcançarmos os bens a qual sonhamos, a qual almejamos, porque este é o propósito de Deus, né? O propósito de Deus para as nossas vidas é para que eu e você viva bem, né, e que usufrua, né, de tudo isso que Ele nos entregou. E aí nós vamos falar desse tema, né, desta noite, da qual eu tive essa oportunidade de falar com todos os irmãos que ainda se encontram no livro de Deuteronômio, né? Nós vamos, eu acredito que hoje a gente já finaliza já
alguns temas principais, né, com relação aos princípios, como eu mesmo disse, né, para os irmãos em algumas aulas, né, anteriores, quando passa-se, né, por todo o período do Êxodo e o povo hebreu, né, eles são retirados do Império Egípcio, né, ali sob o controle do Império Egípcio, e eles têm, né, juntamente com Deus, esse caminho da qual eles percorrem, né, até a terra prometida, a terra da qual mana leite e mel, né, a terra da qual o Senhor jurou, né, que entregaria ao seu povo, jurou aos seus antepassados. Então eles estão ali naquele momento, como eu já havia dito, né, para os irmãos, para poder entrar na terra prometida. E o livro de Deuteronômio, ele nos traz, né, essa chamada, né, ele nos traz esse chamamento aos princípios, para que a gente venha ter uma reflexão verdadeiramente daquilo que nós somos em Deus e daquilo que Deus quer para as nossas vidas, independente de termos ou não ainda chegado à nossa terra prometida, da qual todos nós estamos debaixo de uma palavra e a gente sabe que no momento certo e na hora certa, Deus ele entregará nas nossas mãos. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né, é justamente nos capacitando para que no momento certo e na hora certa a gente receba a nossa bênção, né, a gente consiga administrar essa bênção com todo o conhecimento humano da qual nós possamos aqui, né? Porque o conhecimento vem pela busca, né? A busca da palavra, a busca dos livros, da ciência, né? Da história, todo o conhecimento vem através da leitura, né? Através da reflexão, através de análise, de registros históricos, de tudo que nos foi deixado, né? Conforme bem sabemos, a sabedoria ela vem de Deus. E ela é dada a todos aqueles que pedem, sem medida. Todos que pedem sabedoria, Deus a entrega, né? Então é isso que nós estamos fazendo, né? Orando, pedindo para que Deus nos encha de sabedoria, mas buscando o conhecimento para poder aplicar, né, toda essa sabedoria na prática, no dia a dia, para que os nossos resultados, né, para que nós possamos viver muito mais felizes, satisfeitos, né, do que frustrados, prostrados e decepcionados, porque como eu disse para vocês, essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que tenhamos uma vida boa, perfeita e agradável, né? Esta é a vontade do Senhor sobre nós. E algo, né, que vamos discorrer nesta noite, da qual eu já havia dito, né, para os irmãos, é sobre o tema. Né? E esse tema, quando Deus ele acabou colocando no meu coração esse tema, que fala no livro de Deuteronômio a partir do capítulo 8, tá? E a partir do capítulo 8, a partir do versículo 10, fala assim, advertência contra a ingratidão. E aí foi justamente o tema da qual eu coloquei nesta noite, que também faz parte de um dos princípios, uma das bases fundamentais, né? E quando eu estou falando de ingratidão, eu não estou falando somente de pessoas maldosas, né? Que acabam tendo a ingratidão como um modo de vida, né? Pessoas ingratas, né? Pessoas que acabam ali, né, no seu decorrer do dia a dia, né, adquirindo essa prática de ser ingrato, né, de uma maneira natural. Eu não estou falando para esse grupo de pessoas, né? Moisés, quando ele chama o povo, né, naquela grande assembleia, para poder chamar eles ali e repreender, né, e instruí-los para que eles pudessem adentrar a terra prometida, ele chama o povo justamente para poder ensinar. E um dos motivos da qual nós estamos aqui hoje justamente é para isso. Para que possamos nesta noite, né, aprender que a ingratidão é algo que assola a mim e a você, né? Quando a gente fala de ingratidão, a gente acha que é uma coisa, né, que a pessoa vem, ela nos magoa, né, ela nos fere, mas e nós, né? O nosso comportamento como cristãos, como conhecedores da palavra, né? Somos ingratos em pequenos detalhes, né? E isso, né, justamente nesta noite, é algo que eu gostaria de estar trazendo e compartilhando com os irmãos. Porque se essa prática, e é uma prática comum, tá, irmãos? Não é nada de algo novo ou de algo que é momentâneo. Quando a gente vê, e eu já estou dizendo, né, dos registros históricos deixados na palavra do Senhor,
o povo, ele já é ingrato praticamente pela sua própria essência, né? O ser humano, né? Ele já é ingrato. E aí o que nós temos que fazer é o poder da disciplina, né? Nós temos que nos disciplinar, né, a permitir com que essa prática maligna saia das nossas vidas e que a gente permita, né, que a gente se permita ser moldados pela palavra do Senhor em todo o tempo. Então, eu vou aqui dizer para os irmãos, né, nesse breve tempo que nós temos aqui, algumas características de uma pessoa ingrata. E se você e eu, né, porque a palavra primeiro é para mim, né, para mim, depois, né, vai pros irmãos. E se você e eu, a gente tem em algum momento, né, a identificação com algum desses pontos da qual eu vou aqui trazer para os irmãos, que a gente ore para Deus neste momento, né, que a gente foque nos nossos pensamentos hoje, né, numa dessas práticas e permita com que Deus ele haja diretamente nesse ponto. Fala, Senhor, arranque de mim tudo aquilo que não te agrada. Senhor, tire de mim tudo que não te satisfaz, para que o meu corpo ele venha a ser santificado a cada dia. Eu entrego, Senhor, todos estes defeitos, toda essa maldade que às vezes tem dentro de mim e inconscientemente eu nem sei que eu tenho, né? Purifica a minha alma, né? Entra dentro de mim e transforma a minha vida. Então, se a gente se identificar com alguns desses pontos, esta noite é o momento que Deus nos entrega, a mim e a você, para que façamos esta prática, né, desse exercício de dizer, Senhor, eu não quero isso para minha vida, né, porque às vezes, né, vocês podem achar que eu vou falar assim, a pessoa é ingrata com você, o que você faz, né, mediante essa ingratidão, o seu coração ele foi ferido, né, por essa pessoa e o que você faz, e a gente sabe que a palavra do Senhor é a única que liberta. Falamos sobre perdão na aula passada, né, na quarta-feira passada, e eu creio que tocou muito meu coração, né, fui realmente disciplinada, fui realmente instruída pela palavra do Senhor, louva a vida, né, da nossa irmã, da nossa missionária Gel Ramos, que teve a oportunidade de estar aqui conosco, e nesta noite nós vamos falar sobre esses momentos de ingratidão. Quem tem essa oportunidade de poder ler a Bíblia comigo, poder abrir a Bíblia, ou vamos anotar aí, mas a nossa base hoje de estudo, ela se encontra em Deuteronômio, como eu disse, no capítulo 8, a partir do verso 10, tá? Amém? Vamos ler. Glória a Deus. Deuteronômio 8, a partir do verso 10, diz assim: Depois que tiveram comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Amém? Porque existe algo, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que quando o nosso momento de provação, nosso momento de luta, de decepção, de frustração, né, de apatia, de desânimo, de tristeza, de falta de solução, né, esses momentos de opressão, se não me levam, né, a me debulhar ali, a me humilhar, a me render aos pés do Senhor, muito mais difícil será, e muito mais difícil é, quando eu já estou na minha terra prometida, quando eu já estou e recebi, né, aquilo que é de Deus, os meus sonhos, os meus projetos estão sendo alcançados e nós vamos conquistando cada vez mais. Muito mais difícil é eu agradecer quando eu recebi. E é isso que nós temos que entender, né? Quando Jesus, ele ainda diz, na passagem, né, que fala sobre os 10 leprosos, que ele cura os 10. Os 10 foram até ele. Ele cura os 10 leprosos, mas somente um volta para poder agradecer, né? E o mestre ali fala com aquele samaritano que voltou para agradecer, ele ainda diz, mas eu não curei os 10 porque só você voltou.
né? Então a gente percebe que essa prática, né, e eles foram curados, eles estavam ali felizes, né? E a prática de retornar e agradecer, né, por tudo aquilo que conquistamos é muito mais difícil, e por isso que nós temos que nos policiar, porque essa falta de agradecimento, né, a falta de gratidão dentro de nós faz com que a gente se distancie do Senhor e dos seus planos e dos seus projetos. O que nós temos que entender é que não é só porque eu recebi, quer dizer que eu não vou ter situações que podem vir e me tirar da presença do Senhor. E aquilo que seria uma grande bênção na minha vida acaba sendo uma grande maldição. Por quê? Porque eu recebi, mas eu não estou vivenciando a promessa juntamente com Deus. Ou seja, eu já acho que eu sou, né, ali autossuficiente e eu já vou conduzindo. Então, a primeira prática que eu gostaria de estar deixando para os irmãos, né, que é uma característica de uma pessoa ingrata, é a negligência, né? É uma pessoa que ela é negligente. E o que significa essa negligência? Vamos dizer que é uma pessoa que faz tudo por desleixo, né? É uma pessoa que negligencia o seu chamado, né? Recebe algo nas mãos e acaba administrando de qualquer forma e de qualquer maneira, acaba não sendo grato por aquilo que já foi entregue, né? A pessoa que às vezes recebe algo do Senhor, né, e ao invés de tomar os devidos cuidados, né, através algo que às vezes na concepção dela pode ser pequeno, mas se o Senhor entregou nas suas mãos, né, isso o Senhor sabe muito bem aquilo que você precisa administrar e aquilo que você precisa zelar. Se você não toma conta das pequenas coisas, né, como o Senhor te colocará no muito? Né, se os pequenos detalhes do seu dia a dia, né, uma conversa com o seu amigo, né, dentro do seu ambiente de trabalho, você às vezes pode estar insatisfeito, mas se foi ali que o Senhor te colocou, né, então faça a diferença naquele lugar, olhando nos olhos daquelas pessoas, para que eles possam enxergar Cristo em você. Seja grato por aquele momento, né? Aquelas pessoas às vezes também, da qual a gente sabe que, como vamos dizer assim, filhos mimados, né, recebe tudo, às vezes de uma forma fácil, e a gente sabe que muitas pessoas, quando recebem tudo fácil, né, acabam não dando valor para aquilo que elas receberam. Essas pessoas também possuem uma séria tendência de ser pessoas ingratas, né, porque tratam de qualquer forma, de qualquer maneira, porque elas não sabem o suor, né, da qual um pai acabou entregando ali para o seu filho. E o filho, às vezes, trata de qualquer jeito, né? Relaxadamente, trata de qualquer forma, né? E isso negligencia, né, as atitudes dela, né, com aquela determinada situação. E é isso que nós temos que entender. É essa prática que nós temos que eliminar sobre as nossas vidas. Independente daquilo que o Senhor nos entregou hoje. Se pode ser pequeno aos seus olhos, tá? Mas ele é grande para o Senhor, porque o Senhor está te observando. E se você trata aqueles pequenos, se você trata aquele pequeno trabalho, né, da qual você julga, né, às vezes ter a capacidade e a condição suficiente de poder estar num lugar muito maior, mas Deus, ele está te moldando, Deus, ele está te observando, né? São nesses pequenos detalhes que Deus vai enxergando em você, se você realmente é capaz, né? E uma coisa que nós temos que entender, e a gente leva como exemplo também, é o próprio rei Davi. O rei Davi, antes de ser coroado rei, né, antes de ir para o seu trono e se assentar ao seu trono, da qual o Senhor já o havia prometido, ele passa por diversas situações na vida dele. Deus entrega diversas situações na vida dele, né, ele recebe ali naquele momento para que pudesse cuidar. Um exemplo muito conhecido, à luz da palavra do Senhor, são as ovelhas da qual ele cuidava. Antes de Davi se tornar um rei, ele era um pastor de ovelhas ali da sua família, né, e ele cuidava das ovelhas do seu pai muito bem, né? Ele fazia sempre algo a mais. Ele lutou com o urso, ele lutou ali naquela situação da qual a gente sabe que
ele defendeu o seu patrimônio. Por mais que ele estava ali numa posição pequena, e os irmãos não, os irmãos estavam na guerra, eram grandes guerreiros, né? Tinham as táticas militares, estavam ali no defronte ali, as batalhas, e Davi, quando aparece ali para poder levar o alimento, a pedido do seu pai Jessé, leva o alimento ali na frente da batalha, e ele vai lá e tem a oportunidade de se mostrar, né, perante ali todos ali que estavam com medo dos filisteus, né, e a princípio ali do grande Golias, né, e ele venceu esta batalha. Deus estava com ele, Deus deu táticas a ele, ele foi com a força dele, com o poder que ele tinha nas mãos. Ele não se utilizou de táticas de guerra, ele não se utilizou, né, ali daquele arsenal de armas, porque ele ainda não estava preparado para aquilo. E bem sabemos que antes da sua morte, o próprio Senhor diz que ele foi um grande guerreiro. Só que ele se tornou um grande guerreiro ao longo do tempo, né? Antes de se tornar um grande rei, de se tornar um grande guerreiro, ele nunca negligenciou nenhum trabalho, por mais pequeno que fosse. Então é isso que Deus tem para dizer para mim e para você. Independente da situação hoje, do posicionamento hoje que você está dentro do teu trabalho, né, ou até mesmo dentro do teu ministério, faça tudo com zelo, faça tudo com amor, porque você não está agradando a homens, você está diretamente sendo observado por aquele que vai te colocar sobre o muito no momento certo e na hora certa, porque ele é o dono do ouro e da prata. Basta uma única palavra, basta uma única virada ali de chave, ele transforma totalmente a sua vida. E como você se encontra hoje? Negligenciando, sendo ingrato com aquilo que Deus te deu hoje, porque você acha que você merecia estar num serviço ou num patamar, ou dentro do ministério, já poderia estar consagrado para algo muito maior e acaba negligenciando aquilo que Deus te deu? É isso que nós temos que tomar cuidado. Independente do lugar aonde nós nos encontramos, estamos ali para fazer a diferença. Estamos ali para somar. Estamos ali para trazer os resultados. O zelo, irmãos, o zelo pela obra do Senhor. Se o Senhor te entregou aquilo, se o Senhor, na sua concepção, te entregou só isso, é porque neste momento Ele quer que você cuide somente disso. E no momento certo e na hora certa, com a capacitação necessária que você vai trazendo ao longo da tua existência, Ele te colocará no muito, da mesma forma como Ele fez com o nosso rei Davi. Uma segunda prática também que nós temos que eliminar da nossa vida é a prática da insatisfação. Irmãos, muitas vezes deixamos de ser gratos a tudo aquilo que o Senhor ele nos entrega pela nossa insatisfação. A gente sabe que a humanidade, o ser humano, na sua essência, ele é insatisfeito. Né? Nós vivemos, e eu também sou totalmente a favor disso, sonhos em cima de sonhos, projetos em cima de projetos. Né? Mas nós temos que entender que nós temos que ser gratos por tudo aquilo que Deus ele entrega nas nossas vidas. Aquela busca de sempre querer mais, aquela busca de nunca estar saciado com aquilo que nós temos, faz com que a gente viva em ciclos de frustrações em cima de frustrações. Né? E é isso que não podemos permitir viver, porque a gente sai do propósito do Senhor. A gente acaba saindo do caminho que Deus ele trilhou para mim e para você a partir do momento que eu nunca estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Eu preciso desejar, eu preciso criar planos, né, ter metas, ter sonhos, ter projetos, sim. Mas o que eu não posso permitir é que a insatisfação entre dentro do meu coração e ela entrando no meu coração gere em mim sensações, resultados, sentimentos de frustrações. Eu não posso permitir viver a minha vida dessa maneira, sempre insatisfeita. Porque se eu estou insatisfeito com tudo, se eu acho que tudo que Deus me entregou até agora é pouco, eu não vou ser grata. Eu não vou ter motivos para poder ser grata. E como eu disse para vocês, só o fato de termos o fôlego de vida nesse momento já é motivo de agradecermos a Deus, louvar, adorar, engrandecer o santo nome do Senhor. É tudo no momento dele. Descansa, descansa. Tem uma música que fala,
Descansa. Quem te prometeu, garante. Então nós temos que aprender a encontrar essa satisfação na palavra do Senhor. E a satisfação não é comodismo, não. Nós temos que buscar. A gente tem que se capacitar. A gente tem que lutar. A gente tem que deixar de procrastinar. Né? Nós temos que virar a chave na nossa vida. Nós temos que pedir para Deus força, ânimo necessário para que a gente continue caminhando, para que a gente continue andando. A gente sonha, a gente projeta, a gente planeja, mas a gente entrega tudo no altar do Senhor e descansa. E vive um dia de cada vez, agradecendo por tudo aquilo que Ele já nos deu. E no momento certo e na hora certa a gente vai subindo. E é algo que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Eu tive a oportunidade de assistir algumas entrevistas que estavam tendo com os 10, né? Os 10 homens, e tem uma mulher também no meio, né? Mais ricos do Brasil, né? Eles foram entrevistados. E desses 10, eu só assisti 9. Eu não assisti o último. E eles comentaram que todos eles, independente da crença, tá? Independente da religiosidade ali que praticavam, todos eles admitiram que eles receberam uma grande bênção, que é algo inexplicável sobre a vida deles. Sabe aquela situação quando a gente fala assim, eu estou no momento certo e na hora certa? A oportunidade ela aparece na minha vida, eu vou lá e eu agarro? É justamente isso que acontece, né? Se eu estou no caminho certo, se eu estou deixando ser moldada pela palavra do Senhor, se eu adquiro um coração grato, se eu adquiro a consciência do que o que eu tenho já são as ferramentas necessárias para que eu viva neste tempo e neste momento, então eu não me frustro. Eu não fico insatisfeita, porque eu sei que no momento certo e na hora certa, eu estou no caminho certo. No momento certo e na hora certa, Deus vai lá e muda a chave da nossa vida e nos entrega a vitória. E nós estamos garantindo ali, falando para Deus, eu estou preparado para receber. Pode me dar, Senhor, porque eu estou preparado para receber. E esse treinamento, essa prática, essa busca, essa disciplina do estudo da palavra do Senhor faz com que você adquira a maturidade suficiente, o entendimento necessário suficiente para administrar tudo que Deus entrega nas suas mãos. Porque quando a gente fala tudo que Deus entrega nas suas mãos, irmãos, eu não estou dizendo apenas de bênçãos materiais, tá? O fato da educação com seus filhos, do seu trato, né, com o seu marido, com a sua esposa, ou com a sua namorada, sua futura, né, sua futura esposa, seu futuro esposo, é o trato que você tem com eles, são os seus colegas de trabalho, o seu respeito que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus, né, pelas pessoas ali, pelos seus irmãos de igreja. É tudo isso que nós temos que prestar atenção. E a insatisfação faz com que a gente gere e permaneça em ciclos de frustração. E nós precisamos, né, tirar essa prática do nosso coração. Quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente sabe que o povo hebreu foi um povo totalmente ingrato. Né? Quem conhece a palavra do Senhor sabe, e sabe muito bem que o que eu estou dizendo é verdade. Eles viram o mar se abrir. Eles viram as 10 pragas ali atingindo, né, o Império Egípcio, e a casa deles em momento nenhum foi atingida, foi protegida pelos anjos do Senhor. Eles tiveram a oportunidade de viver. Os olhos deles enxergaram grandes sinais, grandes maravilhas que aconteciam ali no meio. E eles foram acometidos durante esses 40 anos, né, percorrendo no deserto, né, caminhando para que eles pudessem alcançar a promessa. Muitos deles a gente sabe que foram acometidos por esta ingratidão, pelo sentimento da ingratidão. Em todo o tempo ali demonstrando, né, para Moisés, demonstrando para Josué, demonstrando ali para Arão que não era um merecedor de toda essa promessa. E mesmo assim Deus dando chance, Deus permitindo com que eles fossem moldados, Deus permitindo com que eles fossem transformados e trabalhados naquele deserto. E algo que nós não podemos esquecer, eles andaram no deserto. E a gente sabe muito bem que pela ciência, né, deserto faz ali 40 graus, 50 graus brincando, né? Terra muito quente, muito seca.
e eles não queimaram os pés, não faltou calçado, não faltou roupa, não faltou comida, não faltou a nuvem, a sombra que Deus fazia, e à noite fazia a coluna de fogo para que pudesse também esquentá-los e fizesse com que também essa coluna de fogo desse a eles um direcionamento para que eles continuassem ali caminhando. Eles passaram pelos momentos de prova, pelos momentos de dor, de desconforto, de não estarem ali, vivendo ainda a promessa. Mas Deus nunca os deixou. Deus nunca os desamparou. E mesmo assim, quando eles eram provados, eles caíam. E aí o que eu trago, né, de reflexão? A ingratidão é algo que eu preciso todos os dias combater sobre a minha vida. Algo também que acaba entrando dentro de mim é o egocentrismo. É eu achar que eu mereço, né? E isso também Moisés chamou a atenção do povo. Vamos ler lá algo que nós temos que tirar, né? Eliminar, impedir com que essa prática entre sobre o... Em Deuteronômio, no capítulo 9, a partir do verso 3, ele diz assim: esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. A partir do 4 agora. Depois que o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra delas. Mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, a expulsará de diante de vocês, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o próprio aqui, Moisés, dizendo para o seu povo: vocês estão para entrar na terra, e o inimigo, né, a nação que está ali, né, se eu estou desse lado, do outro lado era o inimigo, ela está sendo expulsa, né, dessa terra, para que eu possa receber a terra prometida, a terra que Deus nos entregou. Só que é algo, irmãos, que nós temos que tirar isso de nós, e eu escuto muitas pessoas, principalmente as que já estão na presença do Senhor, falando: o Senhor é a minha justiça. O Senhor, ele vai me vingar. O Senhor, ele vai me justificar. Né? E aí a gente dentro do nosso coração, às vezes, entra aquela sensação de que o outro precisa pagar, né? Porque não foi grato com a gente. A gente comete, né? A gente faz um bom ato e a pessoa, ela acaba pagando ali. A gente quer que ela pague com uma certa maldade para que a gente possa dizer assim: bem feito, o Senhor está comigo, né? Irmãos, em nome de Jesus, que esta prática saia do meio do povo do Senhor. Porque nós temos que entender que o Senhor, ele entrega nas nossas mãos a promessa. Ele entrega nas nossas mãos a chave da vitória. Mas aquele que te ofendeu, aquele que te pisou, aquele que te sacaneou, aquele que passou a perna, aquele que acabou ficando com algo que você acha que por direito é seu, né? Está em algum lugar que você acha que por direito deveria ser seu. O que nós temos que entender é que isso é problema dele e de Deus. Aquele povo, ele foi expulso para que o povo de Israel ele entrasse, e Deus estava dizendo: não engrandeçam o coração de vocês, né? Não permita com que esse ego de vocês ele se infle, né? Porque vocês estão vendo o povo ser expulso, mas é por causa da maldade que existe no coração deles. Eles estão pagando e irão pagar, mas pelas más práticas, pelas más condutas, pelas más ações. Não é porque você é uma nação, que você é o querido do Senhor, que você é o que possui a promessa, né, vai receber e eles não vão receber. O Senhor, ele não trata o seu povo desta forma. Ele já está deixando muito bem claro: nós vamos receber a promessa do Senhor.
Só que o que fizeram com você, a forma como fizeram com você, a forma como trataram você ou como você vem sendo tratado, isso não pode permitir que entre no teu coração o desejo de vingança, de justiça, porque você é a pessoa correta, você está ali na presença do Senhor. Você não pode permitir que isso entre dentro do teu coração. A gente não pode permitir com que isso abale a nossa estrutura, a nossa santificação em Cristo Jesus. A forma como Deus tratará a outra pessoa, a forma como Deus fará para poder entregar para você a promessa que Ele disse que te entregaria, isso não nos cabe querer saber ou ficar aguardando isso acontecer. Bola para frente. Nós temos que seguir a nossa vida com Cristo. Nós temos que parecer a cada dia imagem e semelhança de Cristo. Nós não temos que ficar enfinhados, cravados ali com as nossas raízes, enraizando, alimentando este desejo. Porque a pessoa ela foi ingrata conosco, enquanto ela não pagar, enquanto eu não ver a queda dessa pessoa, eu não vou conseguir viver os propósitos do Senhor. Nós temos que entender que é um resultado. A palavra do Senhor, ela nos mostra quando Jonas, ele recebe do Senhor uma ordem para que eles fossem, para que Jonas fosse até Nínive, para poder pregar para aquele povo, e Nínive, e Jonas, ao invés de obedecer a voz do Senhor, ele acaba indo, em outro caminho, em um caminho oposto àquele caminho que Deus havia dito que era para ele ir, E aí o que acontece? A gente sabe muito bem que vem aquela grande tempestade, Jonas está ali no barco, E Jonas acaba sendo arremessado para fora do barco, Vem a baleia, vem o grande peixe, Deixa ele 3 dias até que ele clama pela voz, ele clama pelo Senhor, e o Senhor dá a ele, uma segunda oportunidade, vem do arrependimento sincero de Jonas, porque ele desobedeceu a voz do Senhor naquele momento. Mas o que nós temos que entender? Jonas, ele tomou essa atitude, não é porque ele não queria, ele era uma pessoa desobediente. Não é porque ele era uma pessoa que não gostaria de viver, os propósitos do Senhor, ou não gostaria de obedecer aquilo que o Senhor disse. Nínive, naquela época, era uma nação terrível. Era uma nação que matava, era uma nação sanguinária. Eles zombavam, eles humilhavam, eles destroçavam o povo de Israel. Então Jonas sabia muito bem aonde ele estava se enfiando, Jonas sabia muito bem para quem ele estaria pregando. E ele tinha dentro do coração dele o desejo de ver aquela nação caída, de ver aquela nação prostrada, de ver aquela nação dissipada. Isso estava dentro do coração de Jonas. Jonas, naquele momento, quando ele desobedece, ao Senhor, é porque ele falou: Senhor, o Senhor vê aquele povo, olha tudo isso que eles fizeram para nós, mas se o Senhor mandou você pregar para esse povo, você vai abrir a boca e falar para esse povo. Se você acha que esse povo não merece ouvir a voz do Senhor, que fazem práticas enganosas, que são perseguidos, são pessoas que estão ali não merecedoras da palavra do Senhor, quem somos nós? Já estamos pecando já. Porque o Senhor, como eu acabei de dizer, o Senhor não é a nossa justiça, não é dessa forma como nós queremos achar essa justiça. E Jonas, quando obedece, ele entra dentro de Nínive, nessa nação sanguinária, nessa nação que merecia realmente estar todos mortos ali. Eram pessoas cruéis. E Jonas entra dentro daquele lugar e começa a falar da palavra do Senhor, a palavra da verdade, a palavra que salva, a palavra que cura, independente de quem eram as pessoas que estavam ouvindo. Ele obedeceu, ele abriu a boca e ele disse as palavras da verdade, porque tudo que saiu da boca de Jonas, enquanto Jonas percorria as ruas de Nínive, tudo que saiu da boca de Jonas era palavras de verdade, porque ele era um profeta, independente para quem ele estava pregando, ele estava dizendo palavras de verdade. E o resultado dessa pregação, mais de 200.000 pessoas foram rendidas no altar do Senhor. Mais de 200.000 pessoas se arrependeram.
voltaram atrás das suas práticas, porque Jonas tomou a atitude de, mesmo com o coração doendo, porque ele estava ali no meio de pessoas cruéis, ele abriu a boca para obedecer e falar do Senhor. E aquelas pessoas tiveram a oportunidade, antes de ser totalmente consumidos, porque depois a própria palavra do Senhor, ela nos narra, né? E bem sabemos que Nínive foi totalmente devastada por causa da sua maldade, por causa das suas práticas. Aqueles que não se arrependeram quando Deus deu a oportunidade, esses sim foram dissolados, esses sim foram exterminados da face da terra. A gente sabe muito bem disso, que a própria palavra do Senhor, ela nos diz. Mas antes disso acontecer, Deus deu esta oportunidade da mesma forma que nos dá todos os dias a oportunidade de abrirmos a nossa boca e dizer o quanto Deus é bom, independente da situação de frustração, independente daquilo que te disseram. Você é imagem e semelhança do Senhor. Não permita com que esse sentimento de ingratidão entre dentro do coração e te roube aquilo que Deus tem para a sua vida. Limpe-se, purifique, independente de você achar que você está sendo oprimido, está sendo zombado, não tem a chance de poder estar num patamar maior da qual você gostaria de estar dentro daquele trabalho. Permaneça na posição, olhe para aquele que é autor e consumador da sua fé. Não permita com que este sentimento de ingratidão entre dentro do teu coração e tire de você a oportunidade de você viver no tempo de hoje a promessa que Deus fez para a sua vida e para a minha vida. Não permita com que esta situação roube de você a promessa do Senhor. Não se permita viver uma vida frustrada, uma vida amarrada, porque você está aguardando aquele que te feriu pagar por aquilo que fez. Seja grato ao Senhor, até mesmo pelas tuas provações, até mesmo pelas tuas feridas, até mesmo pelas situações que lhe ocorreram. Seja grato até pelas provas que Deus permite com que você passe, porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem ser da permissão do Senhor. E se o Senhor acha que você é merecedor de passar até pela situação ruim, se Deus acha que você deve passar, agradeça, porque tudo tem propósito. E o propósito não é para sua queda, o propósito é para te moldar. Deus, ele levou aquele povo para o Egito, tirou do Egito e levou para o deserto a caminho da terra prometida. Não foi para desgraça, não foi para doença, não foi para frustração, para humilhação. Deus, ele levou aquele povo para que eles fossem transformados, para que as práticas egípcias que estavam enraizados dentro deles, porque, irmãos, foram 400 anos de escravidão. 400 anos vivendo numa terra estranha, com cultura estranha, um povo estranho, pagãos, vivendo, agradando outros deuses, que não era o Deus vivo, da qual eu hoje, você temos essa oportunidade. E eles não foram gratos. Irmãos, quando Moisés ele nasceu, Faraó, ele descobriu que havia no meio ali deles, dos hebreus, um libertador. E ele mandou matar várias crianças que estavam ali, para que a vida de Moisés também fosse ceifada. Só que o que eu quero trazer essa reflexão para mim e para você, Deus, ele poupou a vida de Moisés porque tinha um propósito na vida dele, que seria o libertador do seu povo. No momento certo e na hora certa, Deus tratou Moisés, viveu ali também, sendo tratado, sendo moldado, até receber, estar preparado para poder conduzir o povo naquele deserto. Mas quantas crianças foram mortas injustamente na história do cristianismo? Quantas pessoas foram mortas para que eu e você tivesse a oportunidade hoje de poder ouvir o evangelho, de ouvir a palavra da salvação, de poder ouvir que Jesus Cristo é o Senhor e libertador e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o único que transforma, é o único que liberta, é o único que restaura.
Quantas pessoas foram sacrificadas, queimadas vivas, jogadas? Quantas pessoas enfrentaram tristeza, sangue derramado, para que o avivamento do Espírito Santo, para que a igreja ela fosse estabelecida na terra? Oh, aleluia! Jesus Cristo, ele aceitou o caminho da cruz, a via crucis, para que eu e você nesta noite pudéssemos abrir a nossa boca e render graças ao Senhor. Então não fique se apegando com sentimentalismos daqueles que foram, daqueles que te perturbaram, daqueles que te ofenderam, daqueles que te humilharam. Não se apegue a isso. Você está do lado certo. Limpe o seu coração, purifique a sua alma. Você é livre para adorar. Se não deu certo de uma forma, dará certo de outra. Tente, reinvente, peça graças ao Senhor. Levante sua cabeça e caminhe. Tire este sentimento de frustração, de desânimo e de derrota, porque você serve um Deus altíssimo, capaz de transformar a tua história. Como eu disse para vocês, foram anos e anos de luta, sangue derramado, para que eu e você pudesse estar aqui hoje, sendo gratas a todas essas pessoas que morreram, gratas a todas essas pessoas que disseram sim ao seu chamado, mesmo em momentos de inquisição, em momentos de dor, em momentos de frustração, de humilhação. Vidas foram ceifadas, famílias foram eliminadas da face da terra, porque proclamaram que Jesus Cristo era o único Senhor e Salvador, para que pudéssemos hoje ter um exemplar da Bíblia dentro da nossa casa, de fácil acesso, para que pudéssemos ter a palavra da salvação sobre nossas vidas. Nós temos muitos motivos para agradecer. A sua situação material ainda não foi resolvida? A sua vida ainda não está da forma como você gostaria de estar? Só que hoje é o teu tempo. Hoje é a sua vida. Então aproveite com todos aqueles que estão ao seu lado hoje e diga obrigada. Agradeça pela vida da sua família, agradeça pelos seus pais, agradeça pelo seu filho, agradeça pelo seu esposo, pela sua esposa, agradeça pelos seus colegas de trabalho, porque hoje é o tempo determinado para que você agradeça, para que você seja grato por esses homens e mulheres, pelo próprio Deus que se fez carne e passou pela via crucis, para que eu e você hoje pudéssemos ser livres para adorar, louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Tira essa paralisia, isso que te afronta. Tira de dentro de você essa chateação. Você tem muito mais motivos para agradecer do que ficar remoendo, vivendo em remorsos, porque você não vê o resultado que você quer viver. Às vezes o resultado da bênção já está até na tua porta, já está até do teu lado. Mas a frustração, a ingratidão não permite com que você viva o real propósito de Deus para a sua vida. Elimine de você. Seja como aquela mulher que aos pés do Senhor, que Maria, quebra o vaso e unge o Senhor e o enxuga com os seus cabelos em agradecimento, sem motivos. Porque ela estava ali diante do Rei, do Deus Altíssimo. Né? Todos criticam ela por aquela atitude. Não se preocupe, irmão, se vão te criticar, não se preocupam se você está com as mãos para cima, dando glória a Deus, né? Dando aleluia, cantando, louvando. Todo mundo está vendo a tua situação dentro da tua casa, todo mundo está vendo a situação que você está passando, mas você continua louvando, adorando, não se preocupa com a opinião dos outros, se preocupa com a sua vida no altar do Senhor, com a sua vida sendo restaurada, porque como eu disse, no momento certo e na hora certa você receberá. No momento certo e na hora certa você receberá. Mas não permita que o caminho traçado no deserto seja um caminho de feridas, seja um caminho de mágoas, de pessoas que ficaram esquecidas no meio do caminho, pessoas da qual você teve a oportunidade de viver e viver bem, e você não quis viver, porque o seu coração estava endurecido demais para agradecer aquilo que você tinha. O seu coração estava frustrado demais porque você não viu
ainda a materialização da promessa sobre a sua vida. Não permita com que o tempo passe e roube de você, com que a ingratidão roube de você a oportunidade de hoje agradecer, a oportunidade de hoje viver uma vida no altar do Senhor, a oportunidade de hoje comungar ali, juntamente com os teus irmãos em Cristo Jesus, de viver ali com os seus colegas de trabalho, com os seus familiares. Você ainda não tem a vida da qual você almeja, mas hoje você tem uma vida. E seja grato pela vida da qual Deus entregou nas suas mãos. Seja grato pelo ministério que Deus entregou nas suas mãos. Seja grato pelas pessoas que estão ao teu redor. E através do teu testemunho, as vidas são transformadas e libertas para a honra e glória do santo nome do Senhor. Então creia que Jesus Cristo, ele faz a diferença em todo aquele que crê, mas que se deixa ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Se hoje você não está vendo com os teus olhos, mas vivemos pela fé. E a fé em Cristo Jesus nos garante que tenhamos um coração grato. A fé em Cristo Jesus nos garante com que a gente cante hinos, dê cultos de ação de graça por aquilo que a gente ainda não viveu. Mas nós cremos que nós vamos viver, porque servimos a um Deus do impossível. Então fica tranquilo e descansa, porque aonde a minha mão e a sua não alcança, a mão do Senhor é poderosa para alcançar e transformar a minha vida e a sua vida e a vida de todos aqueles da qual você busca hoje. Deus tem o poder para transformar, mas seja grato. Tenha um coração grato. Não tire de você a oportunidade de agradecer até pela água que você bebe, até pela cama da qual você dorme, até pela casa da qual você tem hoje. Que as tuas frustrações não tirem de você a oportunidade de hoje agradecer pela tua comunidade, pela tua família, pela tua vida. Glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Celebre, irmãos, celebre. Porque viver com o Senhor é isso. Se temos a oportunidade de viver com Deus hoje, é isso. Celebre a sua vida em Cristo Jesus. Celebre a oportunidade que Deus te dá hoje de poder estar próximo daqueles que você ama. Celebre a oportunidade que Deus te dá de ter novos sonhos, novos projetos, de se reinventar, entregando no altar dele todas as suas frustrações e crendo que o mais ele fará. Ele trará para você no momento certo, os novos projetos serão alcançados. Não se preocupa, se hoje não deu certo, amanhã vai dar. E se amanhã a gente acha que não é o meu tempo, no tempo certo, Deus ele entregará. Mas não tire de você a oportunidade de viver o hoje, agradecendo e dizendo que somente Jesus Cristo basta, somente a graça dele basta sobre as nossas vidas. E as demais coisas ele vai acrescentando ao longo da nossa história. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, gente, de vocês estarem aqui. Tá? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada, Pai amado, pelos teus filhos que estão aqui presentes em teu altar. Eu entrego todos eles agora, com a certeza da tua vitória, com a certeza do teu renovo, com a certeza da tua graça. Cremos, Pai amado, que neste momento a tua palavra foi liberada a todos aqueles que precisam e sabemos que esta live também alcançará corações, Pai amado, que serão rendidos diante da tua palavra. Cremos no teu poder. Alcança a vida de cada um que se faz presente agora neste momento. Do alto da cabeça à planta dos pés, que eles venham ser revestidos com a tua graça. A alegria, Pai amado, de te servir. Somos gratos, Pai, por poder dizer que somos os teus filhos, somos os teus servos. Obrigada por esta oportunidade. Derrama sobre nossas vidas a tua graça. Que venhamos ter
testemunhos de vitória, Pai. Alcança as nossas vidas, que os nossos olhos venham enxergar a materialização das tuas promessas sobre nós. Caia por terra todo olhar de inveja, toda palavra maldita, tudo que não provém de ti, ó Pai. Guarda os bens, guarda a parentela, guarda a vida dos teus filhos, mas entrega, Senhor, a cada um deles os pedidos, ó Pai, que estão sendo entregues agora em teu altar. E eu creio, Senhor, na tua vitória. Cremos na tua graça, cremos no teu poder e na tua presença. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus e muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai amado, por esta oportunidade. Por mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Que Deus os abençoe, os fortaleça e os conduza rumo ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus e até mais, até a próxima quarta, se assim Cristo permitir. Que Deus os abençoe, irmãos. Fiquem na santa paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia.